E aí, família tricolor, meu amigo São Paulino, minha amiga São Paulina, torcedores de outros clubes, estamos chegando hoje. Quero falar com vocês sobre a história que, olha que coincidência, eu tava conversando com um amigo meu ontem, e conversando por mensagem no WhatsApp, né? E aí ele tava perguntando para mim dos produtos do São Paulo, onde é que eu comprava e tal. Eu tava falando da Sal, né, que a São Paulo Mania vai virar Sal, já virou, na verdade, já tá atendendo lá em Alphaville no shopping, já virou Sal Store. E a gente tava conversando, ele falou assim, Barolo, deixa eu fazer uma pergunta pra você, que ele me conhece há muitos anos, né? O Ale, um abraço, Ale. Aí ele falou assim, Barolo, quando você trabalhava na TV Gazeta, que você trabalhava com jornalismo esportivo, você cobria os treinos, você ia nos treinos dos times, né? E eu falei, olha que coincidência, amanhã no canal eu vou falar sobre a cobertura da imprensa no São Paulo, né, que não tem mais. E eu falei, eu ia. Me fez lembrar essa época me fez lembrar isso, essa época que eu vivia lá, e eu queria contar pra vocês como era nessa época, como virou hoje, o que se transformou nessa cobertura da imprensa, e também vou contar pra vocês, eu quero saber a opinião de vocês, sobre o que vocês acham da cobertura da imprensa. Sabe por quê? Tem algumas pessoas que quando eu falei que ia contar sobre esse assunto, um tempo atrás, não é nem agora não, eu já falei desse assunto algumas vezes, assim, né? Que eu sentia a falta da cobertura da imprensa. Alguns amigos falaram assim, Barolo, amigos do canal, né? Barolo, mas aí você vai ficar contando todos os segredos do São Paulo, vai ficar, né? Vai imprensa lá, você sabe como tem imprensa que torce pro Corinthians, pro Palmeiras, vai ficar revelando todos os segredos do time? Então, eu concordo com esse argumento, eu acho esse argumento muito importante. Mas, eu acho que tudo tem... Se você usar o bom senso, você consegue atender os dois lados. Você consegue atender o torcedor, porque é pro torcedor, né? Não é pro jornalista, é pro torcedor. E ao mesmo tempo não precisa divulgar todos os segredos. Antes da gente falar desse assunto, eu vou colocar o QR Code durante todo o vídeo da Outsider, porque o Outsider abaixou os preços do pacote para Montevidéu, pro primeiro jogo contra o Nacional. Então, eu acho que eu vou. Não tenho certeza ainda, mas acho que estarei lá, levado pela Outsider, pelo pessoal da Outsider. Então tá o QR Code aqui, também tá no primeiro link da descrição. Você clica lá e você confere, tá? Se você quiser conferir, baixou em mais de R$1.000 o pacote. Você pode dividir no cartão. É legal pra caramba e nem preciso falar pra você da confiança que eu tenho na Outsider. Então eu vou deixar aqui o QR Code durante todo o vídeo, tá? Bom, a cobertura da imprensa, na minha época, lá se vão, sei lá, mais de 20 anos, né? Também não sou garoto, né? Eu era diretor do Mesa... Nem era diretor, na verdade, depois eu fui ser diretor. Eu era editor, produtor ali do Mesa Redonda da TV Gazeta, um programa super tradicional, que hoje é apresentado pelo meu amigo, pelo Osmar Garrafa. E, de vez em quando, o meu trabalho era interno, né? Eu não era repórter, eu trabalhava, sempre trabalhei por trás das câmeras. E a gente não ia no treino, a minha produção era interna. Só que de vez em quando, como eu gostava muito, era muito empolgado, eu pedia pra ir nos treinos. Então eu pegava ali, eu e o motorista, o repórter, a gente ia pros treinos. Fui no treino do Palmeiras, fui no treino do Corinthians, fui no treino do Santos, cheguei aí no treino do CT do Santos. E no São Paulo eu ia bastante, tanto que eu já contei histórias pra vocês aqui que eu assisti treino do Tele Santana, ele ensinando o Cafu a cruzar, isso muito tempo, muitos anos atrás. E eu percebi o seguinte, eu gostava muito de ir no treino, porque se você vai no treino, se você presta atenção, se você vai assistir um treino de time profissional, com o olhar um pouco mais apurado, prestando um pouco mais atenção, você percebe 1 milhão de coisas. Você percebe, por exemplo, quem se empenha no treinamento, você percebe quem se dá bem no treinamento, quem não se fala no treinamento, você sabe a atenção que o treinador dá para determinado jogador e não dá para outro jogador. É que muitas vezes, inclusive o Muricy, até numa entrevista coletiva dele, falou, dá uma cutucada nos jornalistas, que ele fala assim, você não assistiu o treino, você ficou comendo bolachinha aí, tomando café? Porque, por exemplo, no CT do São Paulo tinha um setor de cafezinho e bolacha, que não era ali no campo, nos campos, era lá dentro, onde ficavam os jornalistas. E como é uma cobertura diária, muito cansativa, assim, é uma rotina, né? Então não é todo dia que o jornalista fica lá acompanhando o treino, vendo o que acontece, porque ele já está acostumado, ele já conhece o dia a dia do clube. Então ele ficava ali, acabava o treino, sempre tinha um outro jogador para falar, tinha uma entrevista coletiva, e geralmente os treinos eram abertos, né? Você podia gravar o treino inteiro, as emissoras de televisão gravavam o tempo inteiro, inclusive jogadas ensaiadas, treino de finalização e tudo. Aí o tempo foi passando, inclusive eu ainda trabalhava com esporte, eu não tinha ido para o jornalismo em geral ainda, eu trabalhava com esporte e as coisas foram mudando. Eu lembro que começou a mudar na década de 90, com as entrevistas, porque antigamente era assim, só pra você entender. O jogador, ele falava com o jornalista era muito próximo do jogador. Então o jornalista na casa do jogador, acabava o treino, o jornalista falava assim, espera um pouquinho aí, vamos conversar. Aí o cara fazia uma entrevista lá de meia hora. Quando acabavam os jogos, não tinha essa história de coletiva.
se você procurar no YouTube, tem imagens de entrevistas de jogadores tomando banho no vestiário, os caras pelados dando entrevista pra televisão. Lógico que a televisão só pegava daqui pra cima. Era completamente diferente. Ao mesmo tempo que era uma várzea, né, era muito mais legal. O torcedor ficava muito mais próximo do jogador. Eu não estou dizendo que isso tenha que ser assim. É claro que as coisas evoluem. Hoje a gente tem um sistema completamente diferente. O futebol mudou muito, né? Hoje, para você conversar com um jogador, mesmo com rede social, o jogador mal participa de rede social. Ele coloca alguém para postar para ele ali, colocar o texto bonitinho, principalmente quando ele faz alguma besteira, né? Ou quando quer fazer, quando ele quer alguma coisa ali do torcedor, ele manda alguém escrever, não é nem ele que posta as coisas. Ele sempre tem uma equipe por trás disso. Então o contato foi se perdendo. O que aconteceu? Veio a pandemia, aquela maldita pandemia, e complicou demais, porque aí os treinos, o futebol parou, a cobertura da imprensa parou e se fechou, todos os clubes fecharam e não abriram mais para a imprensa. A promessa era, pelo menos a gente imaginava que acontecesse, né? Acabou a pandemia, volta a cobertura normal. Todos os dias as emissoras. E já estava mais restrito, né? Então, por exemplo, não tinha mais tanta entrevista coletiva, os treinos eram abertos 10 minutos para gravação de imagens, o que eu acho perfeito, normal. E só que depois da pandemia, quando acabou a pandemia, o futebol retomou e ninguém, simplesmente ninguém, eu não me lembro de algum clube que tenha aberto para a imprensa como era antigamente. Algum clube pode até ter uma divulgação um pouco maior, mas jamais voltou a ser como antigamente. E aí começaram a surgir alguns questionamentos, tanto por parte de alguns setores da imprensa, como por parte dos torcedores. E eu me incluo nessa parte. Porque o que acontece? O que eu acho que acontece? Eu acho que, como a gente fala de bom senso, o que eu falo de bom senso é o seguinte. É claro que a gente não vai abrir todos os dias, todos os treinos para todo tipo de imprensa. Não faz sentido. Eu fui pesquisar para conversar para vocês, para passar para vocês. Os maiores clubes da Europa, os grandes clubes da Europa, não abrem treinamento para imprensa. Não abre. Não tem essa várzea. Não é? Vai lá, todo mundo filma, grava, aí vai torcedor, vai com o celular. Não existe isso. É completamente diferente. Só que lá também não é como é aqui. Lá existe em alguns clubes, né? Um jeito um pouco mais profissional de lidar com isso. Mas eu acho que nós aqui no Brasil, a gente não precisa imitar o europeu, né? A gente pode imitar em algumas coisas boas, tentar buscar algumas coisas boas, mas a gente pode fazer do nosso jeito desde que atenda a demanda do torcedor. Porque a gente não pode esquecer, os clubes às vezes eu acho que esquecem, que a comunicação, o que é passado pela imprensa, pelos jornalistas, claro que tem os torcedores de microfone, claro que tem, a gente sabe. Mas eu tô falando, a imprensa séria, eles passam, o clube passa, não é pro jornalista A ou B, não é pro amiguinho, né? Porque agora tá cheio de amiguinho, né? Você só conversa com seu amiguinho, que você vai falar, que ele vai falar bem de você, não vai te questionar, tá cheio disso. Mas a informação é pro torcedor, é a gente que quer saber. Então, por exemplo, por que não pode abrir determinados dias para a imprensa? Um pré-jogo, né? Por exemplo, hoje, sexta-feira, o São Paulo deve treinar hoje de manhã, né? Deve ter treinado hoje de manhã, embarca para o Rio. Por que não libera 15 minutos para a imprensa hoje? Por que de sexta-feira o treinador não pode dar uma entrevista coletiva para falar da semana? Por que os jornalistas, a própria imprensa e o clube não decidem ali, vamos arma uma coletiva aí com o Nestor hoje, o Nestor está voltando de contusão, a gente quer ver como é que tá a contusão do Nestor. E eu acho que essa cobertura da imprensa, se bem usada pelos diretores dos clubes, pode ser usada em benefício próprio. Então, por exemplo, se eu estou fazendo um bom trabalho e sou presidente de um clube, eu vou querer divulgar meu trabalho. Então, vamos supor, eu sou diretor do São Paulo e estou fazendo um excelente trabalho na base. A gente está revelando o jogador, tem a gente tem um equipamento novo, professores novos. Bom, vamos dar uma entrevista aqui. De quarta-feira vai ter entrevista de um diretor do São Paulo para falar sobre o que ele está fazendo no clube. Para falar sobre a reforma do Murumbis, para falar sobre patrocínio... Porque eu acho que assim, se você não tem nada para esconder, eu não acredito que o diretor do São Paulo tenha alguma coisa para esconder, pelo amor de Deus, não passa pela minha cabeça isso. Mas eu acho que a diretoria do São Paulo trabalha assim, eu acredito que eles trabalhem, né? Porque tem o dia a dia do clube. E por que não divulgar o que está sendo feito? E por que não abrir para questionamentos da imprensa séria, né? Dos veículos de comunicação sérios, das pessoas sérias? Porque essa comunicação com o torcedor é fundamental. E outra coisa, eu acho que muitas vezes, em muitos casos, essa comunicação ajuda muito o clube. Por exemplo, se você tem um diretor falando toda quarta-feira, por exemplo,
os picaretas da informação, como eu falo, vão deixar de ganhar dinheiro com notícia falsa, com mentira, com a contratação do Cristiano Ronaldo, com a vinda do Messi, sabe, esse tipo de gente que fatura, né, que se dá, não tô falando nem de imprensa alternativa só, não, tô falando de gente, jornalista que se diz sério, que fatura com esse tipo de informação. O próprio Belmonte, o próprio Casares, já cansaram de reclamar desse tipo de informação que prejudica a negociação. Então, por exemplo, você inventa aqui uma história que o tal jogador quer ganhar tanto e não sei o quê, né? Você prejudica a negociação com o cara, você prejudica um contato que o clube está fazendo com o jogador. Mas isso por quê? Porque não tem essa comunicação direta com o torcedor. Quer ver? Para encerrar, para o vídeo não ficar muito longo, vou falar dar um outro exemplo. Os casos do departamento médico do São Paulo, que a gente tantas vezes, você testemunha aqui, quantas vezes eu e você pedimos uma palavra do departamento médico do São Paulo. O Zubeldia, só para citar um exemplo dessa semana, o Zubeldia deu entrevista depois do jogo contra o Cuiabá e falou que o Moreira sentiu de novo. Como sentiu de novo? Então ele se lesionou contra o Cruzeiro, aí voltou, depois sentiu de novo. Então ele não se recuperou. Então tem que aparecer alguém para falar, para ser questionado. Se o cara tá fazendo um trabalho que ele tem convicção, então ele não tem problema nenhum de vir dar a cara a tapa e explicar pra torcida, não pro jornalista, explicar pra torcida o que aconteceu com o Moreira. Ué, por que não? Então, eu acho que o São Paulo é como um clube que sempre foi de vanguarda, sempre foi, que tomou iniciativas, que sempre saiu na frente dos outros clubes, pelo menos na época que eu vivi o São Paulo, que eu aprendi a amar esse clube, podia nessa fase agora, com essa diretoria aqui, né, cá entre nós, adora aparecer, adora ter uma vaidade enorme. Eu acho que podia, junto, criar um sistema de atendimento ao torcedor, de conversa direta com o torcedor, não só através da SPFC Play, que a gente falou aqui, os meninos que estão lá não tem culpa, o boletim deles tem 1 minuto e meio, a gente não fica sabendo de nada, porque não é culpa deles, eles são limitados à informação que eles podem divulgar, isso aí é óbvio, né? E eles fazem um trabalho bacana de edição, já falei, já cansei de elogiá-los aqui, mas não basta só isso, não basta você publicar no Twitter, lá no X, que o São Paulo, parabéns Caleri pelo seu aniversário. Não, isso é muito pouco. A comunicação com o torcedor é muito pouco. A gente da mídia alternativa, existe a mídia alternativa, esse é o lado que eu acho muito positivo da mídia alternativa, a gente contribui, alguns contribuem de uma maneira positiva, a grande maioria, né, trazendo informação para você, passando dados, informações, falando do time, e outros nem tanto, né, outros vão mais por um outro lado. Mas é a minoria, esses caras são a minoria. A grande maioria tá aqui, tentando trazer para você a informação. E eu, que trabalho todo dia com isso, eu posso garantir para você o quanto é difícil. O quanto é difícil você ter informação de credibilidade. Você achar informações, porque você tem que conversar com várias pessoas, e algumas mais confiáveis, outras menos. Se o clube tivesse uma posição clara, seria muito mais fácil. Por que o Casares não dá uma entrevista coletiva mensal? Quanto tempo faz que o presidente do São Paulo não dá uma entrevista coletiva? Me lembre aí. Eu não lembro quanto tempo faz. Acho que foi, se não me engano, o Casares, a última entrevista coletiva aberta para pergunta que ele fez foi depois de uma derrota do São Paulo, que o Rogério Ceni estava ameaçado, que ele foi falar que o Rogério Ceni estava garantido no cargo, depois de um tempo ele demitiu o Rogério Ceni. Por que não dá uma entrevista coletiva? Nessas apresentações dos jogadores do São Paulo, ele fala ali 1 minuto e não responde pergunta, levanta e o jogador fica ali falando. Então eu acho que um pouco de bom senso, é claro que não precisa mostrar os treinamentos, não precisa mostrar a jogada ensaiada, claro que não, a gente sabe como funciona, é só ter um pouco de bom senso, mas eu acredito que precisa sim ser aprimorado esse sistema de comunicação com São Paulo. Não sei, sinceramente não acredito que isso vá acontecer. Maneiras que eu citei várias sugestões, dei várias sugestões nesse vídeo mesmo, mas eu tenho certeza que gente mais competente que eu, mais gabaritada que eu, pode ajudar na construção dessa nova comunicação, de uma comunicação da diretoria do clube com o torcedor, com nós, torcedores. Porque, afinal de contas, não é um clube de futebol não é como uma empresa. Eu não estou pedindo para Chevrolet, para Volkswagen, o presidente dar uma entrevista coletiva toda semana. Não é isso. Mas eu estou falando, um clube como de futebol, que tem 22 milhões de donos, como é o São Paulo, né? Que são os grandes responsáveis pelo clube, deviam receber mais informação. Mas é só a minha opinião. Gostaria muito de saber a sua. Eu acho que vai ter gente aqui que vai discordar, vai achar que assim tá bom, que o jornalista que se vire para achar informação, que o presidente não tem que falar nada, que o jogador não tem que falar nada, mas eu acho o contrário. Mas acho que também vai ter muita gente que vai achar que sente falta, vai dizer que sente falta dessa comunicação maior do clube e com o torcedor. Meus amigos queridos, voltamos hoje à noite para fazer o pré-jogo, né,
do jogo contra o Vasco. O pré-jogo é amanhã, hoje é sexta-feira ainda. Tem bastante informação que eu queria passar para vocês, mas a gente volta às 8, 8h30 da noite, tá bom? Então, quero desejar a você um ótimo dia, que você tenha um ótimo começo de final de semana. E antes, lembrando, somos patrocinados pela KTO, tá aí o login da KTO, para você fazer sua fezinha. Hoje tem Eurocopa, tem Copa América, tem um monte de jogo divertido. Claro, tem um domingo, amanhã tem o São Paulo para você se divertir. Então o pré-jogo é hoje mesmo, né? Porque o jogo é sábado. Então tem para você se divertir, tem a KTO para você fazer sua fezinha, tá no primeiro comentário fixado. Tá bom, meus amigos? Muito obrigado. Já estava esquecendo de pedir like, de pedir para você se inscrever no canal, como eu faço sempre, esqueço sempre de pedir. Então aqui vai a modernidade do canal para você deixar seu like e se inscrever, tá bom? Fique com Deus, mas deixa a sua opinião aí. O que você acha? Primeiro, se você acha boa a cobertura que é feita do São Paulo, que o São Paulo divulga de informação, e se você gostaria que tivesse mais, gostaria de receber mais informações, tá bom? Fique com Deus, forte abraço. Aqui não é Vai São Paulo, aqui é Vamos São Paulo. Não quero ter razão, quero ser campeão. Fique com Deus. Tchau, tchau.